Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, o irmão Mateus. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que é muito atual, né? Ele domina uma grande parte de muitas igrejas aqui do Brasil, principalmente igrejas como as Testemunhas de Jeová, como Adventistas do Sétimo Dia, vão acreditar muito, né? Vão ensinar muito, de maneira muito insistente e convicta dessa doutrina. Eu queria, em poucos minutos, falar com vocês aqui a respeito da doutrina do sono da alma. A doutrina do sono da alma nada mais é do que acreditar que a alma ela adormece depois da morte. O ser humano ele morre e, segundo essa doutrina, a alma dele ela não vai já ser julgada ou já vai para um lugar de juízo ou para um lugar de descanso. Ela vai dormir, descansar junto com o corpo e vai esperar até o dia da ressurreição, até o dia da volta de Cristo. Essa é a doutrina do sono da alma. Ela é defendida, como já diz, por Testemunhos de Jeová e por Adventistas do Sétimo Dia. Eles acreditam que não existe uma tricotomia. E o que é a tricotomia? É o homem, a criação de Deus, ser dividida em três: espírito, alma e corpo. Na verdade, eles acreditam que não há essa divisão. O corpo e a alma elas são ligadas, elas são um só. Então, quando a pessoa morre, quando o homem morre, não é separado o espírito, a alma do corpo. O espírito da pessoa continua no corpo, lá no caixão, dormindo, né, num sono profundo, num sono espiritual, esperando a ressurreição, o dia do juízo em que Jesus virá e despertará os mortos. Inclusive, eles usam até alguns versículos da Bíblia para defender isso. E nós vamos ver hoje. O primeiro deles está em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. A Bíblia diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então veja que no verso 5 desse texto de Eclesiastes, parece que isso realmente é verdade. Porque ele diz que os mortos não sabem de nada. Eles não têm recompensa, sua memória foi entregue ao esquecimento, não é? Mas a Bíblia, irmãos, ela não deve ser interpretada por um versículo isolado. Ela deve ser interpretada por um todo. Um primo meu certa vez disse que a Bíblia ela não é um self-service, que você escolhe aquilo que quer comer. Ela é um prato feito, entregue a você. E você tem que se alimentar de todo. Tem que comer todo o prato. E não apenas uma parte. No verso 6 está a resposta. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já passaram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então veja que Salomão está dizendo que os mortos não sabem nada num contexto de que estão debaixo do sol. No céu não há sol. No inferno, muito menos. Na sepultura, muito menos. Salomão está ensinando que nesta vida aqui é que não há memória de mortos, não há recompensa de trabalhos, e os mortos não sabem nada nesta vida. Outro texto que eles usam está em João capítulo 11, quando Lázaro vem a morrer e as irmãs de Lázaro enviam um mensageiro para que chamem Jesus, e ele fala algo interessante a respeito de Lázaro, a partir do verso 11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Veja que coisa interessante.
Se nós olharmos para esse texto, nós vamos dizer, aqui está a prova, o próprio Jesus está dizendo. Mas ele continua. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos não haviam entendido. No 13 ele diz, mas Jesus dizia isso na sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E por que a morte ela é comparada ao repouso do sono nas Escrituras? Porque é muito semelhante. Os corpos estão deitados, estão imóveis, e a pessoa morta é como se ela realmente estivesse num estado de sono, né? E vice-versa. Mas no verso 14, Jesus diz claramente, Lázaro está morto. Então, as pessoas que acreditam nesse movimento que se chama mortalismo cristão, elas podem questionar. Mas Mateus, o próprio Jesus está dizendo aqui que iria despertá-lo do sono, sim, mas não é de um sono da alma. Lázaro realmente estava morto, como o próprio Cristo havia dito no verso 14. Se não fosse assim, Jesus não teria declarado no verso 25 que ele é a ressurreição e a vida. Se ele é ressurreição e vida, então ele vem num propósito de dar vida para aquele que está morto. Ainda sobre os textos que os adventistas e as testemunhas de Jeová usam, é um texto clássico de 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do 13, que diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Veja que coisa interessante. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que estava acontecendo aqui? Os irmãos de Tessalônica estavam sem entender, sem compreender os eventos conjuntos que iriam acontecer entre a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos. Eles estavam tristes porque muitos dos seus irmãos haviam morrido. Então, alguém pode perguntar, mas por que Paulo ele utiliza a palavra dormir? Paulo ele está utilizando aqui uma forma de linguagem que o português chama de eufemismo. E o que isso significa? É quando você usa uma palavra mais leve para poder explicar uma realidade mais forte, mais dura. Como, por exemplo, no que se encaixa muito bem aqui quando recebemos uma notícia de um falecimento, por exemplo, e temos que dar a notícia aos nossos parentes ou aos nossos amigos, o que nós dizemos? O seu pai morreu. A sua mãe morreu. Não, não é assim que nós devemos fazer. Isso é muito forte. O que nós dizemos no lugar? O seu pai partiu. O seu pai faleceu. O seu pai, a sua mãe, aquele ente querido, descansou. Isso é o eufemismo. Paulo está dizendo, olha, aqueles que morreram, aqueles que dormem, sabe? Vocês estão entendendo? Ele usa esse eufemismo para falar de algo delicado aos irmãos de Tessalônica. Eles estavam entristecidos porque seus irmãos haviam morrido. E Paulo estava ensinando. Eles estavam dormindo, descansando, mas na verdade estavam mortos. Eles estavam mortos, aguardando a ressurreição de Cristo, mas em um lugar que nós já vamos descobrir dentro da Bíblia qual é. E já que já encerramos em estes versículos que eles usam, rapidamente nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre isso. Lembrem-se que nós cristãos não seguimos doutrinas de homens, seguimos o que as Escrituras nos dizem e nos ensinam. De cara, nós podemos citar Hebreus 9:27, onde o escritor aos Hebreus ele declara: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Após a morte do homem, segue-se o juízo. Quando lemos em Lucas, capítulo 16, a partir do 19, nós vamos ver uma famosa parábola, uma parábola que eu acho muito linda particularmente, a parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz claramente, o próprio Jesus está ensinando e ele fala
que havia o rico e havia Lázaro, e os dois morreram no mesmo dia. E no mesmo dia, o rico foi sepultado e foi para o Hades, para o inferno da alma. Enquanto Lázaro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso. Então, após a morte, seguir-se-á o juízo. Aqueles que morreram em Cristo, e eles morreram antes da vinda do Senhor, antes da volta de Jesus, perdão, eles serão levados para o paraíso, para o seio de Abraão. E aqueles que morreram sem Cristo, eles serão lançados no Hades, esperando também a vinda de Jesus. Quando nós lemos Lucas 23:43, é um texto que os adventistas gostam muito de mudar. Nós vamos ver Jesus pregado na cruz e o ladrão reconhecendo ele como Senhor, dizendo para que ele se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Então Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. Os adventistas, talvez os testemunhos de Jeová também façam isso. Eles colocam uma vírgula ali na fala de Jesus, né? Porque nós lemos assim: eis que te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas eles leem desta maneira: eis que te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então veja que muda completamente. De um lado, Jesus estava dizendo que naquele dia o ladrão estaria com ele no paraíso. Do lado em que esses segmentos entendem a palavra, né? Colocando a vírgula ali, parece que Jesus está falando apenas naquele dia, que virá o dia em que Jesus virá ainda para poder despertá-los do sono. Mas quando olhamos para o todo da Bíblia, não é assim que acontece. Ainda em Filipenses, capítulo 1, verso 23, Paulo declara: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então veja que Paulo, ele entendia isso, que depois da morte ele receberia a alegria, o descanso de estar com Jesus, estar com o seu mestre. Quando lemos em Apocalipse também, capítulo 6, a partir do verso 9, nós vamos ler sobre as testemunhas, as almas. Veja que coisa interessante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra. Veja só. Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja que o texto de Apocalipse, João escreve, é muito claro quando ele diz que estas almas, elas morreram por testemunharem da palavra de Deus. E onde elas estavam? Elas estavam debaixo do altar clamando por justiça, clamando por vingança. Ou seja, elas não estavam na sepultura dormindo. Elas foram para o lugar de descanso, mas lá elas estão clamando a Deus pela vingança do seu sangue. E para encerrarmos, nós podemos ler também em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, em que a Bíblia declara assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, irmãos, a Bíblia é muito clara ao dizer que o nosso destino, ele é o céu, é estar com Cristo. E é interessante nós dizermos também o seguinte: as doutrinas do sono da alma, elas são muito ligadas com a doutrina do aniquilacionismo. E o que isso significa? Eles também acreditam que a alma dos perdidos, elas não sofrerão eternamente. Elas entrarão em juízo, serão condenadas, mas elas serão destruídas, aniquiladas por completo, né? E isso é um tema para outro vídeo, mas também nós já podemos adiantar que isso não é bíblico, né? A Bíblia ela é muito clara quando ela mostra de que
Tanto salvação como perdição, elas são de caráter eterno. Que Deus abençoe e que Deus continue nos iluminando para aprendermos mais da sua palavra.